Apocalipse 14, 3, nós vamos ler do 14 em diante. Os irmãos acharam, amém? Amém. Nós vamos ler até o 22. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que ama. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que fala aos nossos corações, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor, como a sua palavra diz, o Senhor repreende, disciplina aquele que o Senhor ama. E essa palavra, Deus, ela nos ajuda a consertarmos algumas coisas, a melhorarmos algumas coisas, nos ajude a que nós possamos, Deus, trilhar o caminho que o Senhor espera de nós. Que essa palavra, Deus, produza mudança, que não somente possamos ouvir, mas que possamos colocar em prática. E que o Espírito Santo, Deus, toque nos nossos corações de forma específica, para que nós possamos sair daqui, Deus, quentes, queimando de amor pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. O que eu queria falar nessa noite é: não seja um cristão morno. Normalmente, tudo que é morno não é bom, né? Normalmente, tudo que é morno não é muito bom. Hoje mesmo, né, eu e meu sogro, né, na verdade, mais ele, fez um churrasco lá, Luizinho. Um costelão, um tambor, José. Mas, ó, derretendo a costela, assim, ó. Muito boa. Eu ajudei ele muito, tipo tereré, fiz carinho na cabeça dele. O que ele precisava, eu estava fazendo ali para ficar boa. Isso aí não. Meu sogro, Mário. Ajudei ele ali, e aí, ó, carne, na hora que saiu ali, quentinha, Morel. Desmanchando, comemos ali, ó. Quando tava quentinho, ó, espetacular. E aí, só que quando ela começa a ficar mais, vai esfriando, né, Luizinho, a gente sabe que ela não fica mais boa, né? Porque aquela gordurosa, aí ela vai ficando mais gordurosa ali, e fria nem se fala, né? Fria nem se fala. Só que o morno é o seguinte: quando tá morno, a gente não sabe se tá morto, se tá quente, ou se tá morto, ou se tá quente. A gente ainda fica meio ali. Quando tá frio, a gente já sabe, né? De longe, ó, se a carne tá fria, nem vão comer. O morno é diferente. Quando tá morno, você vai lá e quando você come, fala: ixi, já não tá muito bom de comer. Antes estava bom, agora já não tá tão bom para comer. E o morno é isso aí. Ele tem a aparência de que é bom, mas quando você vê ele mesmo, ele não é bom. O morno, ele, de longe, parece que é uma coisa boa, mas quando nós vamos ver de perto, não tem nada de bom.
E aí, nós vamos falar hoje sobre isso, sobre não ser um cristão morno. É igual nós vemos ali, cristão morno ele está ali, é como se fosse um gelo, que tem um fogo ali, mas está meio gelado, e uma hora ele derrete e vira água. E aí o texto que nós lemos aqui é o texto de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. E para nós entendermos o que João está querendo dizer aqui, João ele recebe a revelação do próprio Jesus dos fins dos tempos. Apocalipse é isso, é a revelação dos fins dos tempos. E o próprio Jesus, em visão, aparece para João, falando, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer uma coisa, vai acontecer outra. E vai falando algumas coisas para João. E nesse começo dos primeiros capítulos de Apocalipse, João, ele recebe de Jesus essas visões das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, que nada mais é que são representações dos tipos de cristãos que existem. Não é simplesmente um texto para aquela era, mas é para nós também. São uma representação dos tipos de cristãos. O detalhe é que outras igrejas que Jesus fala ali, igreja de Sardes e Filadélfia, as 7 igrejas, Jesus ele fala uma coisa ruim, mas fala uma coisa boa que essa igreja tem. Quase todas. Só que essa igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que Jesus não fala nada de bom. É uma igreja que só tem coisas ruins. Não tem coisas boas. É uma igreja que a principal característica dela, para resumir, era uma igreja morna, que era formada de cristãos mornos, cristãos que, como eu falei, tinha aparência, mas não tinha vida. Essa era uma característica dessa igreja de Laodiceia. Era formada por pessoas que não queimavam de amor por Jesus. E é uma representação dos tipos de cristãos de hoje. Muitos são mornos. Muitos não têm compromisso com Deus. Então, é esse tipo de cristão que nós não podemos ser. E essa pregação é um alerta também para que nós não venhamos se tornar cristãos mornos. Para aqueles que estão queimando, que nós não venhamos nos tornar nesses cristãos mornos. Mas, aqui no texto, Jesus ele dá algumas lições aqui para nós de como era essa igreja e como nós podemos ser. E aí o interessante é que Jesus diz no texto que vai vomitar quem é morno. Vomitar quem é morno. Depois nós vamos ler o texto e entender o que significa isso. Mas nós precisamos nessa noite fazer uma análise da nossa vida. Eu queria que você já fosse pensando nisso. Será que eu estou sendo um cristão que queima de amor por Jesus? Um cristão que tem o fogo do Espírito Santo? Ou eu sou um cristão morno? Ou eu sou um cristão meia-boca? No final nós vamos orar por isso, mas vamos ler o texto aqui, começando no versículo 15. Acompanhe a sua Bíblia, vai ler aqui também. No versículo 15 diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem quente, nem frio, nem quente. Jesus disse sobre essa igreja: eu conheço as obras que você realiza. Você não é nem frio e você não é nem quente. Jesus diz que conhece essa igreja. Jesus diz que eles são uma igreja que não são firmes em Deus. Mas também não desanda para o mundão. Não estão perdidos. Estão com o pé na igreja e o outro no mundo. Estão no muro, né? Estão no muro. E aí, Jesus diz: eu conheço as suas obras. Ou seja, eu conheço aquilo que você faz. Eu sei aquilo que você faz. Embora as outras pessoas não estão vendo, eu sei que você é morno. Eu sei que você não tem compromisso.
Eu sei que você não é firme. As outras pessoas não veem, mas eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz longe das pessoas. É isso que Jesus quer dizer para nós hoje. Porque é fácil a gente disfarçar. Mas Jesus conhece todas as coisas. Ele sabe tudo que nós fazemos. Nós podemos esconder de pessoas, mas de Deus, de Jesus, não. E Jesus, por que nós precisamos saber disso? Porque isso muda tudo em nossa vida. Jesus, ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas intenções. E ele continua dizendo no versículo 15 aí: quem dera você fosse frio ou quente. Jesus fala isso para essa igreja. Quem dera você fosse frio ou quente. Jesus está falando que o morno é pior que o frio. Porque o morno ele tem aparência. O morno você espera alguma coisa. Agora o frio é a pessoa que já está perdida. Jesus não espera nada desse tipo de pessoa. Mas o morno, ele envergonha o evangelho. O cristão morno, ele envergonha a igreja do Senhor. O cristão morno, ele tem aparência, mas não tem vida com Deus. Um cristão crente é aquele que está firme na palavra de Deus, que ama Deus, que ora e que lê a Bíblia diariamente, que tem um relacionamento íntimo com Deus. O cristão frio é uma pessoa que não está nem aí para Deus. Que é a pessoa que não frequenta a igreja, não está nem aí para Deus. Esses dois tipos de pessoa, Jesus define aqui. E ele fala que o morno é o pior. O morno é o pior. O morno vem à igreja, mas não muda. Ouve os louvores, mas não muda. E o que é ser morno, irmãos? Ser morno é vir à igreja e não ter um compromisso com Deus. Ser morno é aquele que só vem aqui na igreja e não tem um compromisso diário com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Ser morno é se dizer cristão, mas ter práticas totalmente contrárias àquilo que a palavra diz. Ser morno, irmãos, é vir à igreja, é se vestir como crente, né? É falar como crente, mas é viver uma vida de pecados e vícios. Ser morno é aquele que não busca melhorar a cada dia. Não busca agradar a Deus. Ser morno é aquele que vive de aparência. É aquele que não permite ser tratado por Deus e não se importa com aquilo que Jesus espera. E é isso que Jesus condena. Ser morno é aquele cristão que não tem compromisso com Deus. E nós temos que cuidar para nós sermos assim. Porque isso não acontece de uma hora para outra. Nós temos que sair da mornidão. Sair desse estado que nós estamos. Se nós estamos dele. E Jesus continua aqui no versículo 16, dizendo assim: assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, aquele cristão que não tem um relacionamento com Deus, não dedica tempo para Deus, vem à igreja no domingo, mas não tenta lutar contra o pecado, não paga as contas, né? Vive em pecados. Esse cristão, Jesus diz que está a ponto de vomitá-lo. Jesus diz, em outras palavras, que tem nojo desse tipo de cristão. Jesus tem nojo. Vomitar, né, significa sentir nojo. E é isso que Jesus sente de quem é morno. E aí Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar. Ou seja, se a pessoa não se esquentar em Deus, se não
começar com um compromisso com Deus, Jesus está a ponto de vomitar. Jesus, ele espera mudanças, mas chega uma hora que não dá mais. Então, Jesus diz, quando ele diz, estou a ponto de vomitar, ele está querendo dizer que ele quer dizer que vai ser tirado da presença dele. Vai ser tirado da presença dele. E essa igreja aqui era formada de pessoas assim, pessoas mornas, que não tinham relacionamento com Deus. E nós temos que cuidar para não nos tornarmos assim, porque primeiramente Deus falou para mim. Porque a pessoa vai se esfriando aos poucos. Deixa de orar um dia, deixa de orar outro dia, deixa um problema afetar o relacionamento com Deus, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, não ora tanto, aí qualquer compromisso já deixa de vir na igreja, qualquer coisa que acontece já atrapalha o relacionamento com Deus e a pessoa vai se tornando morna aos poucos, aos poucos. E nós temos que estar atentos. Tem outro versículo que diz para nós estarmos vigiando. Nós temos que vigiar, nos questionar, falar, Deus, o Senhor está gostando das minhas atitudes? O Senhor está se agradando de mim? Nós temos que fazer esses questionamentos. E aí no versículo 17, diz assim, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. A pessoa que ela é morna, ela confia mais naquilo que ela tem, nas suas capacidades, nas suas conquistas, na sua força, do que em Deus. É o que o versículo diz. Você diz, sou rico, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Você é infeliz. Aqueles que não confiam em Deus, que colocam a sua confiança em conquistas, em bens, em dinheiro, é infeliz. É infeliz. Então, irmão, tudo isso que aqui o texto disse, quer dizer que as pessoas acreditavam que elas encontrariam felicidade em bens, conquistas, dinheiros, capacidades, mas isso não produz a verdadeira felicidade em nós. Eu vejo muitas pessoas destruindo a sua vida com Deus, destruindo seu relacionamento com Deus, por correr atrás de coisas. Por correr atrás de coisas. Destrói, primeiramente, o seu relacionamento com Deus, depois destrói a sua família. Depois destrói a sua família. Por quê? Porque é uma pessoa morta que não tem um compromisso com Deus e que corre atrás de uma felicidade que o mundo não vai dar. Que bebida não dá, que vícios não dá, que dinheiro não dá. E isso, se correr atrás disso, é como dizem Provérbios, eu acho, é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Eclesiastes. É correr atrás do vento. Então, o cristão morno, ele é assim. Ele confia nas suas capacidades. Ele não coloca a sua dependência nas mãos de Deus. E no versículo 18, o que Jesus fala? Ó, se você, essa igreja, é morna, o que você tem que fazer? Ainda tem solução, ainda tem alternativa de você ter atitudes para se tornar quente. E o que Jesus diz aí no versículo 18? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Então o que Jesus aconselha para nós não nos tornarmos mornos, ou para você que porventura está bem fraco na fé? Jesus diz para comprar ouro refinado pelo fogo. Você fala, o que é isso? Ouro refinado pelo fogo. Toda vez que nós falamos sobre ouro, sobre algo de valor na Bíblia,
Isso quer dizer que é a fé, a nossa maior riqueza é a fé que Jesus nos dá. Isso é a nossa maior riqueza. Então, quando diz aqui, comprar de Jesus ouro refinado pelo fogo, quer dizer que a nossa maior riqueza é a nossa fé. O que de mais precioso nós podemos comprar de Jesus, como o texto diz, é a nossa fé. É a fé que Jesus produz em nós. É ter um relacionamento com Ele, íntimo. Isso é ser rico. É estar firmado em Deus e ter a sua família firmada em Deus. Isso que é a maior riqueza de Jesus, que nós temos que perseguir de Jesus. A nossa fé, nosso relacionamento com Deus. E ele continua dizendo, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. O que quer dizer comprar vestes brancas? Vestes brancas na Bíblia tem a ver com santidade. Tem a ver com santidade. Vestes brancas tem a ver com santidade. Então, quando Jesus fala aqui, compre de mim vestes brancas, é nós nos tornarmos santos. E como que nós nos tornamos santos? Abandonando nossos pecados. Abandonando a mancha do pecado dentro de nós. O pecado, irmãos, ele faz nós nos tornarmos mortos. E se nós não nos limparmos dele diariamente, a gente se torna morto. Por isso que diz, compre vestes brancas. Jesus está falando para essa igreja e está falando para nós, vocês estão pecando deliberadamente. Um dia após o outro, o pecado vem e vem, você não luta, você não batalha, você não tenta se santificar. Jesus está dizendo isso para nós nessa noite. Tem que ter luta contra o pecado, irmãos. Porque todo mundo aqui peca, todo mundo falha. Eu falho, eu sou pecador, tanto quanto os irmãos. Mas uma coisa pode mudar. Aqueles que lutam contra o pecado, aqueles que se arrependem, aqueles que não se acostumam com o pecado. E quando Jesus diz, compre de mim vestes brancas, é isso que Jesus está querendo dizer. Eu quero que você viva uma vida lutando contra o pecado. Talvez você está morto por causa do pecado, do erro que você tem cometido. E Jesus, nessa noite, ele está falando para nós, compre de mim vestes brancas, se limpe desse pecado, lute contra esse pecado, se empenhe contra o pecado. E aí ele termina dizendo, no versículo, nesse mesmo versículo no final, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então, para não nos tornarmos mornos ou sair desse estado de mornidão, o que nós temos que fazer é comprar colírio de Jesus. O que é comprar colírio de Jesus? É ter discernimento espiritual. É enxergar com os olhos de Deus. É ver aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente vai nos levar para o céu. Quando Jesus está dizendo isso para essa igreja, ele está dizendo para nós também que ele quer abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que realmente importa nas nossas vidas. Para nós enxergarmos, eu estou errando nisso, eu estou falhando nisso, eu preciso melhorar nisso. Deus, ele quer abrir os nossos olhos, mas nós temos que ansiar por isso. Fala, Deus, me mostra, me direciona. Deus, abre os meus olhos para enxergar como agir nessa situação. Me dê discernimento para que eu possa tomar essa decisão. Porque o cristão morno, ele toma as decisões para depois consultar a Deus. O cristão morno, ele se atropela louca decisão atrás de decisão, não consulta a Deus, depois se lasca. E quando Jesus fala aqui, compre e colher, é discernimento espiritual. É capacidade de fazer as escolhas que agradam a Deus. E no versículo 19, Jesus diz assim,
Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus está dizendo para essa igreja, ainda tem. Jesus está dizendo para essa igreja, ó, eu estou falando tudo isso porque ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de você se tornar uma pessoa zelosa. Quem é uma pessoa zelosa? Aquela que cuida. Aquela que se dedica da melhor forma possível. E é isso que Jesus fala para essa igreja e fala para nós. Ó, você está se tornando um cristão morto. Você é um cristão morto. Arrependa-se. Arrependimento diário. Trabalho diário. Para manter a nossa fé. Compromisso diário com Deus. Jesus, ele nos repreende. Porque ele nos ama. Ele não quer ver nós tomando as piores decisões. Ele não quer ver nós tendo a família destruída. Ele não quer ver nós perdidos no mundão. Ele não quer ver nós indo para o inferno. Por isso que ele nos corrige, nos instrui, porque ele nos ama. E ele quer ver que nós saímos desse estado de mornidão. Então, irmãos, é arrependimento diário. É arrependimento diário. Se fosse definir, né? Simples. Como sair do estado do mornidão? Como parar de ser morto? Arrependimento diário. Dobrar o seu joelho e chorar. Nós precisamos. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho? Você e Deus falou assim, Deus, eu me arrependo dos meus erros. Deus, eu me humilho diante da sua presença. Deus, eu estou aqui arrependido, prostrado, porque eu quero me tornar quente mais e mais. Eu não quero ficar frio na fé, eu não quero desanimar da minha fé. Eu quero ficar firme no Senhor, porque ninguém está livre disso. Se nós não vigiarmos, se não houver arrependimento, se nós não sermos zelosos e cuidarmos da nossa fé, a gente esfria, nós esfriamos. Arrependimento é necessário diariamente em nossa vida. E para concluir, no versículo 20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Depois de Jesus falar muitas coisas sobre essa igreja, sobre uma igreja morna, sobre cristãos mornos, cristãos que estão indo para o inferno, cristãos que estão tendo sua vida, suas famílias destruídas, Jesus fala, ó, ainda tem. Aí ele diz esse versículo que é muito conhecido, tem músicas, muitas coisas sobre esse versículo, um versículo fantástico de Jesus dizendo para essa igreja e para nós nessa noite, olha, eu estou batendo a porta do seu coração. Essa palavra dessa noite é Jesus dizendo para nós, eu estou batendo na porta do seu coração. Eu estou te repreendendo, não porque eu quero o seu mal, mas porque eu te amo. E Jesus falou isso comigo. E ele fala, eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo na porta do seu coração. E aí depois ele diz, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, porque primeiro, para Jesus entrar dentro do nosso coração, nós temos que abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que ele tem para nós. E por isso que Jesus diz, se alguém ouvir a minha voz. Às vezes nós estamos com nossos ouvidos espirituais, né, fechados. Ouvimos pregações, palavras, mas Jesus está falando e nós estamos com os ouvidos tampados. Jesus fala, se alguém ouvir a minha voz. Porque não é todo mundo que ouve a voz de Deus. Não é todo mundo que está disposto a se abrir para Jesus. E aí Jesus diz, se você ouvir a minha voz, e depois de ouvir você abrir o seu coração, eu vou morar dentro do seu coração. Eu vou transformar tudo na sua vida. Eu vou te tirar desse estado morno, esse estado apático da fé, esse pecado que está te consumindo, que está te destruindo. Esse estado apático que você está vivendo. Nós precisamos abrir nosso coração.
diariamente para Deus. Sentar, às vezes, ter um momento ali na sua casa, sentar na varanda e abrir o seu coração para Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você parou tudo, sentou e abriu o seu coração e falou assim: Deus, fala comigo, me corrija. O que eu não estou fazendo? O que eu preciso melhorar, Deus? Deus, abriu o coração, eu não estou conseguindo vencer esse pecado, Deus. Me ajuda. Deus, entre no meu coração e limpa, porque eu não estou conseguindo. Eu estou tendo minha vida destruída. Eu estou caminhando para o inferno. E Jesus disse: se você abrir, eu entrarei na sua casa, no seu coração, e ali eu vou morar. Eu vou fazer morada. Em outras palavras, Jesus, ele está batendo a porta do nosso coração. E ele quer mudar tudo. Ele quer nos tornar quentes. E isso é que vai trazer salvação para nós. É isso que vai nos tornarmos quentes e queimando de amor por Jesus. E aí no versículo 21, para terminar, o último versículo, 21 e 22, diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus, ele termina aqui com esses versículos para essa igreja e para nós nessa noite. Porque ser morno vai nos levar a ter uma vida infeliz aqui na Terra, ter uma família destruída, ter o psicológico destruído. Ser morno vai fazer com que a gente viva longe de Deus, longe dos planos dele. E o pior, ser morno, assim como o frio, né? Vai fazer com que a gente não entre na eternidade. Os mornos não herdarão o reino de Deus, porque Jesus disse que vai limitá-los. Os mornos, aqui como diz o texto, não serão vencedores com Cristo. Jesus disse: ao vencedor. O que é o vencedor? É aqueles que se mantêm fiéis, queimando até o final da sua vida, até o seu último suspiro, até o seu último momento de vida. Esse vai receber o prêmio, que é o prêmio da vida eterna. Somente aqueles que queimam de amor por Jesus. E aí ele diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que a palavra diz. Irmãos, a gente não sabe o dia, nem a hora que nós vamos partir. E não estou querendo apelar aqui, mas a gente pode morrer amanhã, depois de amanhã. E Jesus está dizendo: eu estou batendo a porta. Você está ouvindo minha voz? Você está abrindo seu coração para sair desse estado morno, esse estado apático? Jesus disse isso para nós nessa noite. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar. Mas quem não abre o coração, Jesus não vai abrir a porta, estourar na porta do seu coração. Não vai forçar a porta do seu coração. Jesus não é assim. Nós precisamos abrir. Nós precisamos estar dispostos a mudar a nossa vida. E aí sim, ele entra, ele transforma, ele nos ajuda, ele nos instrui, ele nos repreende, ele nos corrige, ele nos dá força para vencer o pecado, ele nos dá força para nós reestruturarmos a nossa família, ele nos dá força para nós ensinarmos os nossos filhos na palavra de Deus, ele nos dá força para nós vencermos qualquer obstáculo aqui na terra. Amém? Amém. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E eu queria fazer um apelo.
Só esse primeiro apelo, eu vou pedir para que você levante a mão. Para você que sente que Jesus está batendo na porta do seu coração e quer passar a morar dentro do seu coração. Você nunca teve um encontro com Deus, você nunca se sentiu cheio da presença de Deus, mas nessa noite tem algo te incomodando para que você abra o seu coração verdadeiramente para Deus, para Jesus, e deixe que Ele more dentro do seu coração. Você está sentindo isso nesse momento? O Espírito Santo está te dirigindo a isso? Se tem alguém, a igreja está em oração, levante a sua mão. Você vai estar declarando: a partir de hoje, a minha vida está mudada. A partir de hoje, Jesus mora dentro do meu coração. Tem alguém aqui que pode levantar? Amém? Pode baixar o braço, glória a Deus. Amém? Pode baixar o braço. Tem mais alguém? Ele está em oração? Amém? Glória a Deus. Amém? Pode baixar o braço. Glória a Deus. Tem mais alguém? Amém? Glória a Deus. E eu queria também fazer um segundo apelo, mas eu não vou pedir para você levantar o braço. Para você que está nesse estado que a palavra diz, morno, que está nesse estado que não tem força para lutar contra o pecado, desanimou por alguma coisa, perdeu a confiança em Jesus. Para você que deixou com que pecados, com que frustrações, com que lutas, com que dificuldades te afastassem de Deus. E você se afastou. Você se tornou morto, você esfriou na fé, você não está quente, você não está queimando. E o Espírito Santo está incomodando o seu coração nesse momento. Não vou pedir para você levantar a sua mão, mas esteja abrindo o seu coração nesse momento para Jesus. Esteja abrindo a porta do seu coração. Jesus, ele está falando. Abra o seu coração. Fale assim: Jesus, eu não consigo vencer esse pecado. Jesus, eu estou fraco na fé. Jesus, eu estou frio na fé. Me ajude. Nessa noite eu faço um compromisso com o Senhor de que diariamente eu vou estar prostrado aos seus pés, de que diariamente eu vou estar adorando ao seu santo e poderoso nome, de que diariamente eu vou lutar para vencer os desafios da minha vida, de que diariamente, Jesus, eu vou estar com compromisso com o Senhor, lutando as batalhas que a minha vida me propõe. Faça esse compromisso com Deus. Fala assim: Deus, me ajude. Eu quero sair desse estado morno, apático. Não deixe para amanhã. Faça essa oração. E para você que está firme, no seu coração fala: Deus, me ajude. Para que eu sempre possa queimar de amor pelo Senhor. Não me deixe afastar do Senhor. Me ajude para que eu possa permanecer firme e me tornar esse vencedor, a ser esse vencedor até o final da minha vida. Vamos orar. Você que levantou a sua mão, que fez esse compromisso com Deus, ore nesse momento específico daquilo que nós falamos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela essa palavra abençoada que o Senhor ministrou no meu coração, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor me corrigiu, me repreendeu, me orientou, Deus, primeiramente. E eu oro, Deus, aqui nesse momento também, Deus, pelos irmãos aqui, Deus, que o Senhor sabe o coração, que o Senhor sabe os desafios, que o Senhor sabe os sentimentos, que o Senhor conhece, Deus. A sua palavra mesmo diz aqui em Apocalipse 3:14, que o Senhor conhece as obras, as atitudes, os pensamentos nossos. E Deus, nesse momento, Deus, nós oramos, Deus, pela vida de cada um aqui, Deus, para que venha queimar de amor por Jesus, para que venha ser firme no Senhor, para que não venha ser morno, apático, que só vive de aparência, que só vive de versículo postado, que só vive de longe do Senhor. E que nessa noite, Deus, nós possamos sair daqui, Deus, queimando de amor pelo Senhor. E nós temos a esperança de que um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor. E é essa a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa ser confirmada pelo Espírito Santo no seu coração.